volta com mais um programa Na Verdade, hoje conversando sobre sincretismo religioso, com o Padre Douglas, né, Padre? Sim. E aí a gente terminou, né, o primeiro bloco falando como que o movimento globalista, né, o globalismo, ele pega toda essa, vamos chamar assim, de matéria-prima que o sincretismo religioso traz, e ele usa disso tudo para poder fazer uma super religião, uma religião única para acabar com as diferenças e dizer que tudo salva, né? Isso acontece mesmo, Padre? Tem essa questão ideológica por trás? Tem. Isso não é novo na história da humanidade. É sabido que a religião, ela é uma dimensão tão profunda, tão preponderante na vida humana, que aquele que possuir o domínio sobre ela terá o domínio sobre boa parte do ser humano, né? E boa parte da sociedade. Muitas, se você estudar a história dos povos antigos, você tinha a casta sacerdotal e a casta real. E as duas tinham que tentar se dar muito bem, porque um rei que se indispusesse com um sacerdote, o povo se voltava contra ele. Porque a religião é preponderante. Então, existem sim, sempre vão existir tentativas políticas de instrumentalizar a religião para você manipular a sociedade. Agora, existe uma inimizade especial contra o cristianismo, por uma razão. Analise a história da humanidade. Pegue desde o homem das pedras, das cavernas, até hoje. O único conjunto de ideias, vamos imaginar que eu não sou cristão, né? Olhando de fora a história da humanidade, o único conjunto de ideias que pode mudar, transformar toda uma sociedade, sem a necessidade de guerras, né, do uso da força, mas que pode mudar toda a cosmovisão de uma sociedade, o único conjunto de ideias que na história se mostrou capaz de fazer isso, foi o cristianismo. O único. Pegue a história de qualquer povo que tenha dominado o mundo, né, e que tenha imposto o seu estilo, a sua língua, o seu modo de ver, o seu culto. Todos fizeram isso por meio de guerras, por meio de regimes totalitários, todos. Os babilônios, os gregos, os romanos, todos fizeram isso por meio de guerra. Os mouros, né, muçulmanos, né, com todo respeito à religião muçulmana, mas o Islã se expandiu pela espada. Pelo fio da espada. Exatamente. Né? Os cristãos, como foi que o Império Romano passou para a cristandade? 300 anos de perseguição. Os cristãos nunca derramaram o sangue de ninguém, a não ser o próprio, sem pegar numa espada, sem levantar a mão contra ninguém. Em 300 anos, um império que odiava os cristãos se tornou cristão. Como você explica isso? Como você explica que um credo, que uma religião, na fundação da qual você tem um homem de Nazaré da Galileia, que nem o seu povo acreditava que pudesse vir algo de bom de lá, mais um bando de pescadores analfabetos, mais um grupo de mulheres 2000 anos atrás não valiam nada, então analfabetos, mulheres e um galileu. É isso que está na fundação do cristianismo. Quais as chances de as ideias desse tipo de gente dominarem o mundo? E dominaram. E o cristianismo é o maior credo que o mundo ocidental já viu. Não só o mundo ocidental, em termos numéricos, o maior credo que o mundo já viu. E o cristianismo, ele tem o poder de influenciar na política dos povos, né? O modo de um povo ser governado. Por exemplo, essa coisa de liberdade religiosa. Isso sempre foi defendido pelos cristãos. Se existe liberdade religiosa, porque o cristianismo defendeu essa pauta. Nunca nenhum povo defendeu liberdade religiosa. Pelo contrário, é interessante para cada povo impor a sua religião, para ter um instrumento de poder. E os cristãos sempre defenderam, por meio do direito romano, por meio da filosofia grega, né? A religião judaico-cristã sempre defendeu que todos tivessem liberdade de prestar o seu culto, né?
Embora, claro, na Idade Média, no regime de cristandade, havia uma perseguição dos poderes de inspiração cristã proibirem outras religiões, não a igreja. Poderes, né, reis, imperadores de inspiração cristã, mas nunca o cristianismo em si defendeu essa ideia, porque o cristianismo em si defende liberdade. Então, assim, há sim um interesse particular em matar a raiz cristã da sociedade ocidental, porque essa raiz cristã favorece muito a liberdade, favorece muito a crítica. E se existe uma intenção aí em alguns povos, né, em algumas ideologias de manipular, de fazer uma revolução social, a primeira coisa que eles vão tentar matar são as raízes da sociedade ocidental, que são essas três. Tirar a liberdade mesmo. Exato. Né? O Bento XVI falava muito isso. Né? O que mantém, o que construiu a civilização ocidental foi a religião judaico-cristã, a civilização, o direito romano e a filosofia grega. Se nós quebrarmos esses três pilares, né, uma coisa que se sustenta num tripé, qualquer um deles que você quebrar, ele todo cai. Então, perceberam que o que há de mais nocivo para interesses totalitários, né, de controle das massas, é o cristianismo, a religião. Então, procurou-se fazer o quê? Tentar resgatar tudo aquilo que o cristianismo suplantou, as religiões antigas, por exemplo. Então, com certeza, muitos já ouviram falar em New Age, ou Nova Era, que era o quê? A tentativa de resgatar práticas pré-cristãs, as religiões pagãs antigas, então o culto aos astros, às pedras, aos cristais, ou ao que quer que seja, aos orixás, aos deuses gregos, não importa. Trazer tudo isso e equiparar ao cristianismo. O cristianismo é mais uma religião dentre todas. E você tira do cristianismo, para poder se sustentar esse discurso, você tem que esvaziar Jesus. Nivelar Jesus a qualquer outro fundador de religião. Então você teve Siddhartha Gautama, que fundou o budismo, você teve Mahatma Gandhi, uma grande figura do hinduísmo, e você tem Jesus. Né? Mais um. Só que não é essa a proposta do cristianismo. Né? Jesus não é um sábio, nós não somos cristãos porque Jesus disse coisas bonitas, ou porque Jesus propôs um estilo de vida agradável. Aliás, tem muita coisa no cristianismo que não tem nada de agradável. Nós somos cristãos porque Jesus é Deus que se fez homem. E a isso Buda não se propôs. Buda nunca disse ser o caminho, a verdade e a vida. Ele até dizia que não conhecia o caminho, ele estava tentando descobrir. Né? Sócrates não disse isso, Platão não disse isso, mas Jesus disse. Então, de duas uma, ou Jesus está certo ou ele é louco. Isso. Porque nenhum disse de si o que Jesus disse. Então, ou Jesus está muito certo, ou ele era um completo retardado mental, louco e que não merece crédito. Agora, cá para nós, se ele é louco e não merece crédito, que força há nesse Cristo que dominou a civilização ocidental? A força da verdade, né? Exatamente. O dado da ressurreição. Então, mas a verdade, ela é no singular, né? Uhum. É a verdade. Né? E o que a gente vê é um esvaziamento do cristianismo, da religião católica, com essa relativização, né? Onde tudo cabe. E aí, padre, a gente se depara muito com afirmações como todas as religiões são iguais. E aí nos leva àquela pergunta, né? Então, tudo salva? Todos os credos salvam? O que está por trás da afirmação? Qualquer religião salva. Qual é a pergunta que nós precisamos fazer para desmantelar, desvendar o que está por trás? O que se entende por salvação? Quando as pessoas dizem assim, qualquer religião salva, talvez na realidade elas estão querendo dizer, todas as religiões fazem feliz, todas as religiões satisfazem.
se elas entendem salvação como um modo de ter uma vida melhor neste mundo, já aqui, bom, então você pode encontrar resquícios de bem-estar, uma boa direção, bons princípios. O budismo tem bons princípios, o taoísmo, as filosofias orientais têm princípios muito bons, muito retos. Existe algo de bom, de verdadeiro naquilo. A questão é, o que nós entendemos por salvação? A noção de pecado aqui é totalmente descartada, né, por parte dos que querem propor que qualquer religião salva. Nós estamos falando de salvação enquanto nos livrarmos do mal, seja neste mundo, seja no outro. Nós cremos que existe um mal e uma morte aqui nesta vida e na vida vindoura. Então, nós podemos nos salvar em qualquer religião dos males da vinda vindoura, da morte. Né? A morte é o fim cabal da vida neste mundo. Então, somente valerá a pena seguir alguém se este alguém me oferecer uma proposta capaz de dar um fim à morte. Você já parou para pensar, vocês já pararam para pensar que tudo nesta vida, na realidade, é uma luta contra a morte? Porque a gente trabalha para ter o pão de cada dia, para ter o que comer e não morrer, para podermos ter remédios e na doença não morrer, para termos roupa e não morrer de frio. Se você é mãe e se preocupa com o filho que saiu de casa e não dorme enquanto ele não chegar, qual é a sua preocupação? Né? Qual é a sua preocupação, assim, as últimas consequências, cá para nós? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Não é a morte? Que alguém mate o seu filho? Convenhamos, a nossa vida na Terra é sempre uma luta contra a morte. Quando eu luto contra a doença é para não morrer. Quando eu trabalho é para não morrer. Quando eu quero uma casa é para ter onde morar, me proteger das intempéries e não morrer. Nós lutamos todo dia contra a morte. A morte ela só vai precisar ganhar uma vez. Nós ganhamos milhões cada dia de trabalho, de salário, de medicamentos, de doenças que superamos. São milhões de vitórias, né? Nós vamos tendo pequenas vitórias sobre a morte. Ela só vai precisar ter uma. No dia que ela ganhar a luta, não haverá mais luta. Então, se não houver alguém que me salve da morte, ninguém me salva. Essa que é a verdade. Então, eu vou olhar nas religiões e procurar em qual delas alguém venceu a morte. É isso que me interessa. Porque, olha, me oferecer benefícios para essa vida, bom, realmente, todas estão me fazendo propostas. Então, neste sentido, estão todas empatadas. Agora, eu lhe pergunto, de fundadores de religião, já que estamos falando de religiões e todas são fundadas humanamente, segundo a lógica globalista, todos ofereceram teorias sobre a vida e a morte. Mas eles morreram. E eu gostaria de saber qual deles voltou para testificar que o que falou e ensinou era verdade. Porque do outro lado está a verdade, né? Então, Maomé morreu e o túmulo dele está na cidade de Medina, na Arábia Saudita. Siddhartha Gautama, fundador do budismo, morreu e o seu túmulo está, se não me falha a memória, no Nepal. Mas Jesus Cristo falou o que falou, fez o que fez, morreu. O seu túmulo está em Jerusalém e está vazio. Ele está vivo, ou seja, ele entrou na morte e saiu dela, testificando que tudo o que fez, tudo o que falou e tudo o que ele vence a morte, está acima da morte. Então, minhas queridas e os telespectadores, eu sou cristão. Não é porque o cristianismo é mais divertido. Tá? Eu já estive numa religião pagã, como eu disse há pouco, né? Eu frequentei o candomblé. Tem coisas mais divertidas no candomblé, viu? Alguém pode ficar escandalizado. Tem coisas mais divertidas no candomblé, mas eu não estou lá mais, não é porque lá é menos ou mais divertido, mas porque Jesus Cristo é Deus, venceu a morte
e por isso eu não posso seguir outro caminho. Ele pode não ser o mais divertido, o mais legal. Muito pelo contrário, né, padre? Exatamente. Ser cristão nos exige muito. Muito, muito. Né? Seria mais legal estar lá, né, e conformado com a pessoa que eu sou. Né? Eu ouvia muito no candomblé discursos assim, olha, você é o que é, porque o seu santo de cabeça, o seu orixá, a sua divindade regente, ela guia a sua cabeça para você ser desse jeito. Uma espécie de fatalismo. E no cristianismo eu ouço o tempo todo, não, você precisa deixar de ser o que é. Velho. E você tem que se tornar Jesus. Eu preciso... Lá era mais confortável, sabia? Era mais agradável aquele discurso. Eu estou aqui, eu sou cristão, porque Jesus é Deus e porque Ele venceu a morte. Entende isso? E porque não há outro caminho. Então, ou Jesus era louco, ou ele estava certo, e se ele estava certo, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a ele. Isso é seríssimo. Não dá para nivelar Jesus aos outros fundadores de religião, não dá para nivelar Jesus aos filósofos, não dá para nivelar Jesus aos sábios e mestres desse mundo. Ele se propôs a ser o que os outros não se propuseram, e ele provou ser aquilo. E ele ainda deixou a igreja... Que depois que ele foi para o céu, né, na ascensão dele, ele deixa a igreja. Sim. E todos esses anos de história que a gente não tem e que converteu tantos homens pelo amor, pelo anúncio da verdade. Exato. Só. E o testemunho de todos os santos. Me fala uma religião que tem isso. Exatamente. O testemunho de todos os santos, todos os milagres que os santos fazem, né? Exato. Porque estão com Cristo. Então, é uma coisa assim, isso até tem que ficar claro para quem nos assiste, porque quando essas ideias vêm, eles tendem a... É sempre assim, eles diminuem o cristianismo, eles vão falar mal do cristianismo, vão falar mal dos católicos, principalmente, da Igreja Católica, e vão tentar apagar a nossa história. Mas você tem a história para olhar. Então, não fique no mundo das ideias, escutando que nem papagaio de pirata, porque às vezes a gente fica reproduzindo um discurso e a gente trai a nossa essência, a gente trai a nossa história. Olha para a vida dos santos, né? Você deve ter um santo de devoção, olha tudo que ele aprontou na vida. E se ele fez tudo isso é porque ele está fundado na igreja, que está fundada em Cristo, é promessa dele, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Exato. Né? Então, sim, a maior humildade é reconhecer a verdade. Não é, padre? Exatamente. A definição de humildade é reconhecer a verdade. E, gente, a Igreja Católica é a verdadeira. Isso é ser humilde. Reconhecer isso é ser humilde. Porque essa é a verdade. Não eu costumo dizer, junto com São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. A nossa força, né, a força dos cristãos, a força dos católicos, é a nossa fraqueza. Eu não entendia isso. Mas quando você olha a história da igreja, os santos, né, os apóstolos, os mártires, você vai entender. A igreja, ela é tudo o que é, não é por causa dos apóstolos e dos santos e dos mártires. Ela é apesar deles. Porque eu disse há pouco, o que era Pedro? A gente não propõe modelos de super-heróis, pessoas inatingíveis. Eram pessoas débeis, fracas, errantes, e apesar delas, o cristianismo está de pé, glorioso, um colosso. Então, ou há algo de muito sobrenatural nessas pessoas, ou não há como explicar a força do cristianismo. Então, o cristianismo é a verdade, né? A fé católica é a verdade, porque a verdade aparece, ela resplandece, né, nos poros dos cristãos, né? Apesar das nossas fraquezas, o cristianismo está de pé. Então, aquilo que está em nós é muito maior do que nós mesmos no cristianismo. Ô padre, infelizmente, a gente vê muitas confusões dentro da própria igreja, né? Com parte dos leigos, com uma certa tomada de templos católicos, como nós temos lá as baianas que lavam escadarias da igreja para purificação, chamar Nossa Senhora de Iansã. Iemanjá, Oxum. O que nós temos? Qual que é a nossa
postura diante dessas experiências que nós verificamos, né? Nós precisamos, quando eu digo nós, eu digo principalmente por parte dos pastores, porque isso é uma mentalidade que precisa mudar e vai levar tempo. Porque como eu contei a história do cristianismo, né, esse sincretismo, ele se construiu ao longo de séculos. É uma mentalidade. Para você mudar uma mentalidade, isso leva muito tempo. E ele se confunde também com a liberdade religiosa, exato, né? Exato. Há muito essa confusão. Então, eu tenho a liberdade de, como candomblessista, vir aqui lavar as escadarias da igreja. Calma lá. A liberdade de um termina onde começa a do outro. O templo católico é para culto católico, para rito católico. Por causa do sincretismo, as baianas vão às escadarias do Senhor do Bonfim porque acostumaram-se, talvez por herança da mãe, da avó, como eu expliquei no início do programa. Elas acostumaram-se a ver o Senhor do Bonfim como Oxalá. Então, o ritual das águas de Oxalá, né, de levar as camarinhas com água, ervas, para lavar como um modo de prestar culto a Oxalá. Então, se elas entendem que o Senhor do Bonfim é Oxalá e a igreja é do Senhor do Bonfim, logo o lugar de fazer a lavagem é na igreja do Senhor do Bonfim. Calma lá. Precisamos resgatar a origem do sincretismo para desfazê-lo. O lugar de Oxalá é no Ilê, né? É no terreiro de Candomblé. A igreja do Senhor do Bonfim é de Jesus Cristo. O Senhor do Bonfim é Jesus Cristo, não é Oxalá. Preste o culto ao Oxalá no seu Ilê. Isso é liberdade religiosa. Ninguém está te proibindo de prestar culto ao Oxalá. Mas faça isso no lugar devido a ele, não no lugar devido aos cristãos. E isso é tolerância, né, padre? Exatamente. E o cristão católico, ele é muito tolerante, né? É engraçado que nós somos acusados, muitas vezes indevidamente, de sermos intolerantes, quando, na verdade, nós temos um absoluto respeito pela liberdade religiosa. No entanto, a verdade do cristianismo nos nossos lugares sagrados, ela jamais pode ser camuflada, né? Ela jamais pode ser contaminada com outras crenças que não nos dizem respeito, que são absolutamente estranhas, inclusive ofensivas àquilo que nós acreditamos, como o padre disse, né? Exatamente. Que Cristo é Filho de Deus e veio para nos salvar. Às vezes exige-se de nós uma medida que não se aplica aos demais. Então, na Bahia, por exemplo, que são esse exemplo da Igreja do Senhor do Bonfim, exige-se que a Igreja Católica esteja aberta para cultos aos orixás. Mas a pergunta que eu faço é, vocês do Candomblé nos autorizariam a começar agora a celebrar missas, fazer grupos de oração e as nossas atividades no território de terreiro de vocês, aonde nós quisermos? Eu, por conhecer o Candomblé, sei que existem áreas de um terreiro que são exclusivas para quem pertence à religião. Eles jamais deixam pessoas de fora entrar ali. Então, vocês podem ter um espaço de exclusividade, mas nós não? Nós não temos o nosso espaço de culto? Então, 2 pesos, 2 medidas? Se você quer ter respeito e liberdade para prestar o seu culto, então respeite o nosso espaço de culto também. Mas aí é que está, nós precisamos exigir esse respeito também. É isso que eu estava pensando, padre. Nós, na verdade, estamos acovardados muitas vezes, não é? Eu acho que essa mentalidade desse sincretismo que acaba se confundindo com liberdade religiosa, o que absoluto não tem nada a ver, vai nos deixando acovardados. Nós vamos tendo medo de expressar, na verdade, aquilo em que nós acreditamos. Exato. Não é o sagrado da nossa religião, da nossa tradição, né? É uma tradição de 2000 anos. E nós vamos permitindo que elementos que não nos dizem respeito vão tomando conta ali. Então, nós precisamos, perdermos esse medo, não é? Exato. De firmarmos que nós acreditamos na verdade. Exato. Não é? Exatamente. Todas as culturas são capazes de receber o Evangelho. Mas o Evangelho não se confunde com as culturas. Algumas pessoas se apropriam de elementos do Candomblé ou de outras religiões e acabam introduzindo esses elementos na nossa liturgia sob o pretexto de enculturação. Isso é uma enculturação absolutamente equivocada. Porque a cultura,
nós precisamos, como evangelizadores, observar o que naquela cultura está aberto ao Evangelho e inserirmos o Evangelho. É o Evangelho que tem de influenciar aquela cultura. E não aquela cultura ofuscar o Evangelho, ofuscar a liturgia, ofuscar as nossas práticas. Isso não pode acontecer. Então, eu acredito que quando nós vemos uma cultura engolindo práticas católicas, infelizmente os responsáveis pelo catolicismo naquele lugar não estão convictos da sua fé. Eles estão precisando de ser evangelizados tanto quanto aqueles que são de outras religiões. Infelizmente, precisamos vigiar quanto a isso. Evangelizar os batizados nem sempre significa evangelizar os de fora da igreja. Às vezes, precisa evangelizar os de dentro. Os nossos, né, Padre? Exato. Padre, muito obrigada pela presença do senhor. Imagina. Foi bastante esclarecedora. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de partilhar. Muito obrigada. Isa, suas palavras? Ai, obrigada, Padre, Vivi. E eu só queria dizer para você que está em casa, né, para você se agarrar à fé que você recebeu da igreja, né? Quando a gente faz nos ritos de renovação das promessas do batismo, a gente fala, essa é a fé que da igreja eu recebi, que sinceramente eu professo, a alegria da minha vida. Então, deixa a sua fé católica ser a alegria da sua vida. É isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós, aqui na presença do Padre Douglas. Nos busque nas redes sociais, www.rs21.com.br. Este e outros programas estão todos disponíveis lá, no Na Verdade, e também no nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo programa.